Muito bem, turma. Nós vamos estar estudando agora sobre os hebreus. Os hebreus é um dos povos, acompanhando os povos mais importantes da antiguidade, que deixou um legado na história que sobrevive até hoje. Essa imagem que vocês estão vendo representa aí Moisés recebendo os 10 mandamentos segundo as escrituras hebraicas, que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento, e esse seria o código de lei moral que deveria nortear toda a vida de Israel. E nós vamos estar discutindo algumas coisas a respeito desse importante povo que deixou um legado que perdura até hoje. Inclusive, no Ocidente, a parte do mundo que nós vivemos tem uma profunda influência da cultura hebraica. A história do povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes, a Bíblia e a arqueologia. Nesse ponto de vista, então, a Bíblia ela é vista como não simplesmente um livro sagrado, não só um livro sagrado, como também uma fonte histórica que traz ali narrações de acontecimentos da formação do povo hebreu, da nação de Israel, e muitos outros detalhes a respeito de nações que conviveram no contexto histórico da época. E a arqueologia, através de escavações ao longo ali do Oriente Médio, que revela cada vez mais e a cada ano detalhes sobre a vida dos hebreus. O povo hebreu, também conhecido por judeu ou israelita, é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. Importante notar isso, como a gente viu, a arqueologia ela é um dos ramos, um dos braços, um dos tentáculos da história e auxilia muito na descoberta, na reconstrução de conhecimentos de povos da antiguidade. E nesse sentido, a Bíblia tem sido usada como um mapa para que mais verdades a respeito desse povo sejam descobertas ao longo do tempo. As tribos hebreus, segundo se tem notícia, chegaram ali à região da Palestina antes de 2000 a.C. E essa região era habitada por vários povos: filisteus, moabitas, edomitas, cananeus, arameus, e todos esses povos viviam ali em um contexto de conflito pelas principais regiões férteis, as regiões mais ricas ali do Oriente Médio. O povo hebreu é de origem semita, vale ressaltar, ou seja, descendente de Sem, filho de Noé. Segundo a história bíblica, Noé ele tinha três filhos, Sem, Cã e Jafé. E a descendência do povo hebreu, assim como a descendência do povo islâmico, que veremos posteriormente, mais à frente, são classificados como povos semitas, por ser descendente de Sem, filho de Noé. E eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam, na verdade aqui é uma tradução, Jeová, mas era o tetragrama sagrado. E aí algumas, como no hebraico antigo não se tinha vogais, aí se adicionaram vogais ao longo do tempo e ficou a expressão Yahweh. E essa expressão Yahweh, de onde vem a tradução Javé, Jeová, Adonai, Senhor, eles eram, portanto, monoteístas. É importante a gente notar isso. Deixaram seus registros na Bíblia, livro que é dividido em Antigo e Novo Testamento, e sua religião é chamada de judaísmo e deu origem às duas maiores religiões que existem atualmente, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo, na verdade, é uma continuidade, ou ele nasce dentro do judaísmo e depois se torna uma religião, independente e ainda maior do que o judaísmo. O islamismo, por influência de judeus, e também de cristãos que conviveram no século 7 a.C., Maomé teria contato com essas duas fontes e então ele formulou ou deu o passo inicial para a formulação do islamismo. Como é que se organizava então politicamente os hebreus? Nós vamos ver alguns detalhes. Nós temos os patriarcas, vamos ver aí três períodos. Nesse período o povo era nômade, ou seja, migrava de um lugar para outro de acordo com as suas necessidades.
pelo Oriente Médio, tendo como principais líderes Abraão, Moisés, Josué. E a preocupação de Abraão quando chegou à Palestina era uma nova cultura religiosa monoteísta, ou seja, adoração ao único Deus. E isso, na verdade, gerou uma unidade entre os hebreus. Eles acreditavam, os hebreus, que Abraão recebera, de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo onde manasse leite e mel. E aqui na gravura nós estamos percebendo, quando Abraão ele começa a sua viagem, a sua peregrinação, confiante aí nas promessas de Deus. Então, durante muito tempo, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome seca fez com que os hebreus emigrassem para o Egito por volta de 1700 a.C. Sob a liderança de Moisés, por volta de 1250 a.C., ocorreu o êxodo, isto é, a fuga do Egito e a travessia do Mar Vermelho. É importante notar que quando, segundo o registro bíblico de Gênesis, Jacó ele desce ali com a sua família, para o Egito por conta da fome. José já era governador do Egito e eles descem ali com 70 pessoas e ficam na região do Egito, como a gente estuda, na região do delta do Nilo, em uma terra chamada Gósen. E esse delta do Nilo, essas terras, era a região mais rica, mais fértil do Egito. Então os hebreus eles descem inicialmente para o Egito como um povo amigável. Eles eram vistos como amigos. E depois de um tempo, aí a gente já entra na história do Êxodo, que é o segundo livro ali da Bíblia, escrito por Moisés. Nós temos um crescimento sem tamanho do povo israelita dentro do Egito. E aí começa o período então de perseguição por meio de um faraó que se levanta, que não havia conhecido José, e ele começa a perseguir o povo de Israel ali no Egito. Tão interessante que eles não ficaram como escravos no Egito durante 450 anos, mas eles ficaram ali na escravidão, por volta de 120 anos de escravidão. Foi quando então aconteceu o chamamento de Moisés como libertador, e ele então trouxe uma libertação guiada por Deus. Nós temos os detalhes ali no Êxodo, quando acontece a retirada do povo de Israel, chamada Êxodo, ou saída aí da região do Egito. E depois da travessia do Mar Vermelho, então os hebreus vagaram por 40 anos no deserto, e no Monte Sinai Moisés receberia então de Deus a tábua da lei com os 10 mandamentos, que determinavam então a conduta e o procedimento de vida para os hebreus. Aqui nós temos uma imagem, à esquerda, mostrando a região montanhosa do Sinai, como ele está hoje. E aqui uma representação dos 10 mandamentos, segundo as escrituras, escritas sim pelo dedo de Deus. Josué ele foi o sucessor de Moisés, e com ele os hebreus chegaram à Palestina, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué não havia união entre as tribos. Seu governo patriarcal tendia a segregar, ou seja, a separar, em vez de agregar ou juntar. E isso é muito importante para a gente notar, porque após o período de Josué, do governo de Josué, nós temos o chamado período dos juízes. E é esse período dos juízes aí que a organização política, ali dos hebreus, os chefes militares aí das tribos tinham grandes responsabilidades, e eles eram indicados de forma temporária frente a uma dificuldade. As tribos estavam desorganizadas nessa época, e cada um fazia segundo o que bem entendia em termos de lei. Era chamada a imposição da lei do mais forte. Os principais juízes então foram Gideão, Jefité, Sansão e Samuel, que são os dois mais conhecidos, e eles tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo. Eles também se levantavam como chefes militares para livrar o povo dos inimigos que estavam ao redor, os filisteus, os moabitas, os midianitas. E eles também procuravam destruir a idolatria, ou seja, a adoração a outros deuses. O politeísmo que às vezes existia entre o povo de Israel, e eles promoviam o conhecimento do verdadeiro Deus. E isso acontecia através dos profetas. E vale ressaltar também que Samuel ele visava a unidade política entre as 12 tribos.
Ele queria de volta essa unidade. Seu ministério, ele trabalhou para que essa unidade voltasse a acontecer. E o outro período que nós temos aqui, principal, vimos os patriarcas, quando eles eram nômades, ficavam migrando e viajando de um lugar para outro. Vimos o período dos juízes e agora o período dos reis, ou da monarquia do povo hebreu, monarquia do povo de Israel. E aí nós temos dois modelos de monarquia em Israel. Nós temos dois períodos: a monarquia unificada e a monarquia dividida ou segregada. Essa monarquia unificada, nós temos os três primeiros reis de Israel, segundo a história bíblica: Saul, Davi e Salomão. E nesse momento foi instituída, e como nós podemos ver aqui, as 12 tribos de Israel na imagem e o mapa da localização delas. Todas as 12 tribos estavam reunidas na época de Saul, Davi e Salomão. Importante notar que Davi, dentro desse período da monarquia unificada, quando as 12 tribos estavam unidas, Davi ele foi o principal rei de Israel. E na verdade, lembrado até hoje. Até a própria bandeira de Israel, nós temos no centro da bandeira a chamada estrela de Davi, mostrando como esse rei ele se tornou um símbolo da nação de Israel, e inclusive nas escrituras, mencionando o Messias, que seria o Cristo, como descendente ou filho de Davi. Filho no sentido de gerações após gerações. E aí Davi e Salomão foram aí os principais reis de Israel, com destaque para Davi por conta da sua grande importância militar, sua grande importância nas escrituras, na questão dos salmos, que a grande maioria foram escritos por ele, e assim por diante. Então o primeiro rei Saul, na verdade, ele reinou por volta do século 11 a.C., 1010 a 1006 a.C., e a gente tem aí, ele lutou nessa época contra os filisteus. E nós temos o fracasso de Saul, como rei, e o chamado de Davi. E quando Davi ele reina, ele governou ali a nação de Israel, ele conseguiu unificar todas as tribos, de fato, derrotou os filisteus, venceu os cananeus e estabeleceu a capital do reino em Jerusalém. E isso é muito importante. Após a morte de Davi, seu filho Salomão, ele constrói uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi o famoso Templo de Salomão. E nesse Templo de Salomão, na verdade, era onde estava o centro de toda a religiosidade do povo hebreu, do povo de Israel. E esse templo, pela descrição que a Bíblia também nos afirma, foi um templo glorioso, que tinha muitas riquezas, muitos artigos em ouro. E Salomão ele ficou conhecido na história por sua sabedoria. Pessoas de muito longe, como a rainha de Sabá, por exemplo, que ficava longe do reino de Israel, visitou Salomão para que pudesse aprender de sua sabedoria. Mas ele teve muitas alianças políticas através de casamentos, contrariando assim a vontade divina relatada nas escrituras. E Salomão lhe desposou 700 princesas e mais 300 concubinas. Ao todo, 1000 mulheres. É isso mesmo, 1000 mulheres. E grande parte desses casamentos era mais por aliança política administrativa. E aí nós temos uma crise estabelecida. E quais foram as razões dessa crise? Voltadas para 3 pontos interessantes. Primeiro ponto: revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá. Havia uma certa rivalidade ali ainda entre as tribos. Segundo, descontentamento dos cultos estrangeiros que se chocavam com a religião tradicional. Lembre-se, o povo de Israel, o povo hebreu, era um povo monoteísta, defendia e acreditava ali a adoração de um único Deus. Mas aí por influências externas, também geradas pelos casamentos de Salomão, seu rei, alguns cultos de nações estrangeiras começaram a entrar na nação de Israel. E o terceiro ponto, revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. Tudo isso iria gerar uma cisão, um cisma, como ficou conhecido na história, após a morte de Salomão. Foi exatamente isso que aconteceu. Os hebreus se separaram e nós temos o estabelecimento da monarquia dividida, em reino de Israel e reino de Judá. Como vocês veem na imagem, no mapa,
o reino de Israel está aqui em azul, o reino de Judá ao sul. 10 tribos ficaram ao norte e 2 ao sul, Judá e Benjamim ao sul, e as outras 10 tribos de Israel ao norte. E quando isso acontece, essa separação, essa cisão, esse cisma, como ficou conhecido na história, com toda a instabilidade política, o reino de Israel, né, e religiosa também, desapareceu rapidamente. E aí o reino de Judá conseguiu sobreviver devido à política externa. A nação de Israel do norte seria invadida pelo exército assírio no século 8 a.C., mais precisamente em 722 a.C., enquanto que o reino de Judá conseguiu ainda manter a sua religião, embora sofresse algumas influências externas. E aí nós temos as denúncias de profetas, né? E finalmente a destruição do templo de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor em 586 a.C. Na verdade foram 3 invasões e nós vamos ver aqui elas agora. Primeira invasão em 605 a.C., segunda invasão 597 a.C. e terceira invasão 586 a.C., quando o Templo de Salomão ele é destruído. E é importante notar que, através dessas invasões, a nação de Judá, né, e Jerusalém acabou sendo destruídos. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. É ali que nós temos também a história de Daniel, comprovada historicamente através da arqueologia. Personagem por volta do século 7 a.C., presente em Babilônia, com o nome de Daniel. E ele foi levado ali por volta de 605 a.C. com seus 3 amigos e muitos outros judeus que foram levados para lá por conta da rebeldia do povo em relação às leis divinas. O Templo de Jerusalém, então, antes e depois da sua destruição. Nós temos aqui uma representação, não é, gráfica, e o horror da destruição, na verdade, do templo, né? Milhares e milhares de pessoas foram mortas, assassinadas. Segundo historiadores da época, diz que o sangue das pessoas corriam como água, como rios, pelas ruas de Jerusalém. Foi muito triste isso. E aí nós temos o centro, né, nessa imagem, uma representação do centro religioso do povo judeu, do Templo de Jerusalém e seus significados. Vamos ver aqui rapidamente. O altar de sacrifício, como vocês estão vendo na imagem, era onde sacrifícios eram feitos. Segundo as Escrituras, todos esses sacrifícios apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que deveria tirar o pecado do mundo. Nós temos uma mesa com pães, também 12 pães, símbolo das 12 tribos de Israel. E esses pães, na verdade, representavam o próprio Messias. Ele disse em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O menorá, que nós temos aí, o candelabro, ou castiçal, ainda como é chamado, com 7 lâmpadas, estava também no santuário e era uma representação do Messias, a luz do mundo. O altar de incenso ficava ali no lugar santo, e esse altar de incenso simbolizava ali as orações que eram feitas ali diante de Deus. Quando o povo de Israel, eles se colocavam, né, ali diante de Deus, ao redor do santuário, e os sacerdotes apresentavam esse símbolo das orações diante de Deus. Havia um véu que separava, separava o lugar santo do lugar santíssimo, e nós temos atrás desse véu o chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote ou líder do sacerdote poderia entrar nesse lugar uma vez ao ano. E aí nós temos o mar, né, de fundição, que antes que os sacerdotes entrassem no lugar santo, eles deveriam lavar as mãos e os pés para que pudesse simbolizar a purificação com água. E finalmente a Arca da Aliança. Como vocês veem na imagem, essa Arca da Aliança, essa urna, tinha dentro aí os 10 mandamentos que Moisés recebera lá no Monte Sinai. E é importante notar como esses símbolos estavam ligados à religiosidade de Israel. A organização econômica, primeiro momento, eles viviam do pastoreio e do cultivo de cereais. No segundo momento, os líderes de famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando, não é, dos bens que outrora pertenciam à comunidade. Então nós temos o estabelecimento de uma desigualdade social. E o terceiro momento, surgimento da propriedade privada, e os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes, ou seja, aquilo que sobrava, agropecuários, ou seja, da agricultura e da pecuária,
para o mercado interno, dentro do seu mesmo reino, e externo, para povos estrangeiros. E aí nós temos uma organização social estabelecida, a família real, que também estava ali sacerdotes, fazendeiros, fazendo parte dessa cúpula, burocratas e comerciantes. Os burocratas eles auxiliavam na administração do reino e os comerciantes eram importantes devido à produção de suas riquezas. Pastores de ovelhas, é por isso que a gente vê essa figura do pastor sempre nas escrituras sagradas, essa é uma marca inclusive do povo judeu, e camponeses e escravos fazendo a base da sociedade dos israelitas. Dentro da cultura hebraica nós temos aí, né, algumas imagens, uma imagem representando, né, a religiosidade do povo judeu. O legado cultural hebreu foi importante para a formação de vários traços da cultura ocidental, como falamos anteriormente. A produção cultural hebraica está ligada à sua vida religiosa, tudo na verdade. E Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e cânticos. E essa cultura, esse legado chega a nós também até hoje, através das escrituras, da arqueologia e da própria história. Vale a pena a gente notar que o povo judeu, né, existe até hoje a cultura judaica, o judaísmo, na verdade, que é uma religião também, e sofreu perseguições ao longo do tempo, como na Segunda Guerra Mundial, através de Hitler, né, o Holocausto, mas o povo judeu ainda sobrevive até hoje. Temos a nação de Israel ali no Oriente Médio, onde nós temos a presença ainda do povo judeu. E eles estão espalhados em comunidades em todo o mundo. E Cristo, no século I da nossa era, da era cristã, ele nasce dentro do povo judeu. Ele nasce através da tribo de Judá. E é importante notar como o Messias ele teve uma profunda ligação com a cultura hebraica, e o cristianismo ele surge a partir do judaísmo. Depois há uma separação ao longo da história e hoje o cristianismo ele é maior do que o judaísmo no mundo. Então esse foi uma breve aula a respeito do povo hebreu, da cultura de Israel, da sua história, e até a próxima.